Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, vamos abrir a Bíblia no capítulo 6 de Cantares e ver se Deus usa de misericórdia e nos revela mistérios dos céus. Meus irmãos, nós vimos que a noiva, ela perambulou. Os irmãos estão lembrados que ela deixou o jardim e saiu perambulando pelas ruas da cidade. Estão lembrados? Nós estamos lembrados disso? É? E depois ela volta para o jardim. Quem está lembrado do que significa o jardim? Me ajudem, o que significa o jardim? A igreja. A igreja. O noivo estava onde? Quem está lembrado? Onde estava o noivo? No jardim. Ela perambulou, chegou no jardim. Meus amados irmãos, e aqui nós vemos o encontro, ou melhor dizendo, o reencontro dela com o noivo. Dela com o noivo. Vamos ver o versículo 2. Glória a Deus. Cantares 6 e 2. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para se alimentar nos jardins. Pronto. E para colher os lírios. Pronto. Então ela foi procurar o noivo no jardim, aprumou o caminho do jardim, voltou para o jardim. E quando ela chegou lá, ela fez uma declaração de amor. Ela reacendeu o amor. Tem um velho hino que diz: eu quero voltar. Quem lembra desse hino? Eu quero voltar o quê, irmãos? Ao primeiro amor. Então aqui a noiva voltou ao primeiro amor. É o que muitos de nós estamos precisando. É o que muitos de nós estamos necessitando. É voltar ao primeiro amor. O amor com o tempo esfria. E é preciso voltar ao primeiro amor. Ela chegou lá, encontra o noivo, e ela faz uma declaração de amor. Versículo 3. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Muito bem. Quando ela viu o amado, ela disse: eu sou do meu amado. Em outras palavras, eu perambulei, andei, rodei, mas não teve jeito. Voltei para o meu amado. Glória a Deus. Amém. Não adianta, irmãos, fugir de Deus. Não adianta fugir de Jesus. Não adianta, você não vai achar paz. Não vai achar alegria. Não vai achar felicidade, a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Então ela volta para o amado. Ela faz uma declaração. Ela diz: o meu amado, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Agora o mais importante é o que o amado diz para ela. O que o amado fala para ela. Vamos ver o versículo 4 agora. Quem fala é o amado. Formosa és, amiga minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Quem está falando aqui, irmãos? Me ajuda. Todo mundo presta atenção, senão não vão aprender. Quem está falando agora? O noivo. O noivo, se dirigindo à noiva. Irmãos amados, eu acho lindas as Escrituras, porque elas nos revelam Jesus. Quando ela volta, ele poderia ter dado uma repreensão. Ele poderia ter dado palavras duras para ela. Ele poderia ter apertado com ela. Glória a Deus. E se ele fizesse, ele teria toda razão. Mas ele não. Ele olha para ela e ele tece elogios. Ele tece palavras de amor para com ela. Olha o que é que ele diz para ela. Ela que apanhou, ela que perdeu o manto, ela que perdeu tudo, perambulando pela cidade,
sofreu, chegou no jardim rasgada, chegou no jardim ferida, chegou no jardim machucada, chegou no jardim inchada, com os pés inchados e as pancadas que levou, mas ele olha para ela e diz: formosa és. Aleluia, aleluia. E ainda diz: formosa és, amiga minha. Como Jesus é maravilhoso conosco, nós crentes falhos, nós crentes desobedientes, nós crentes que muitas vezes não correspondemos à graça. Ele disse: formosa és. Ele abraça, ele a acolhe e ele diz: formosa és, amiga minha. E ainda diz que ela é parecida com Tirza. Olha aí como é que diz. Leia de novo até a palavra Tirza. Formosa és, amiga minha, como Tirza. Tirza. O que era Tirza? É nome de gente, mas é nome de cidade. Tirza era uma cidade do Reino do Norte, que era famosa pela sua beleza. O nome Tirza em hebraico significa encanto, uma coisa linda, encantadora. Diz que a cidade de Tirza, irmão, ela ficava num lugar elevado e ela era a coisa mais linda. Quem via de longe achava a coisa mais linda, Tirza, no Reino do Norte. Por sinal, essa cidade, houve uma época que ela foi a capital do Reino do Norte. Os reis moravam em Tirza, os reis do Reino do Norte. Glória a Deus. Não vamos ler para não tomar tempo, mas eu estou com a referência. 1 Reis, capítulo 14, versículo 7. Tirza era uma cidade bonita. Parece que o irmão já colocou na tela, né? Glória a Deus. Eu acho que houve um erro aí, não fala em Tirza. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, mas deixemos para lá. A Bíblia diz, irmãos, que Tirza era bonita. E ele olha para a igreja e diz: formosa és, irmã, amiga minha, como Tirza, aprazível como o que, irmãos? Jerusalém. Jerusalém era a capital do sul. Tirza, capital do norte. Uma das capitais do norte. Jerusalém, era a capital do sul. E ele compara com duas coisas lindas, com duas cidades lindas. Aleluia. Meus irmãos, Jesus é diferente dos homens. Jesus é diferente. Porque quando um filho da gente faz uma coisa errada, quando ele chega em casa, hein, irmãos? Um filho da gente faz uma coisa errada, quando ele chega em casa, hein? Antigamente, não vamos falar hoje, mas vamos falar antigamente, com que era que o pai esperava e a mãe? Glória a Deus. Um cinturão de couro cru, glória a Jesus. E ainda dizia: olha a cara dele, tão liso, tão sem vergonha. Quem levou esse nome quando era menino? Levanta a mão, pode levantar, tem um bocado levantando a mão. Glória a Jesus. Aí Jesus, quando a igreja volta toda esmulambada, quando a igreja volta toda, quando era menino dizia descatembada, Jesus olha para ela e diz: formosa és, amiga minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém. Dá para dar um glória para este Jesus maravilhoso? Lê na NVT, glória a Deus, na NVT, lê aí. Você é linda, minha querida, como a bela cidade de Tirza. Sim, é linda como Jerusalém, majestosa como um exército com bandeiras ao vento. Um exército com as bandeiras tremulando, é bonito um exército, aquele pelotão? Pois Jesus compara a igreja com Tirza, Jesus compara a igreja com Jerusalém, e Jesus compara a igreja com o exército, com os pendões tremulando. Esse é que é um Cristo maravilhoso. Pastor Isoldo, agora eu quero um paralelo no Novo Testamento. Eu quero um paralelo. Jesus, e muito interessante que Jesus, antes de chegar no Novo Testamento, Jesus, olha para cá, Jesus
tece os mesmos elogios que teceu antes. Você vê no capítulo 4, vamos para o capítulo 4, de 1 a 3. Capítulo 4, de 1 a 3. Antes da noiva se desviar, Jesus teceu elogios. E quando ela volta, ele tece os mesmos elogios. Vamos ver isso? Capítulo 4. Olha, observemos. Capítulo 4. Antes dela se desviar. Leia aí. Eis que és formosa, amiga minha. Eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo é como rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Prossiga. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos e nenhuma há estéril entre elas. Os teus lábios são como fio de escarlata, e o teu falar é doce. A tua fronte é qual pedaço de romã entre as tuas tranças. Tá bom. Glória a Jesus. Senão vai apaixonar um bocado de gente aqui. Glória. Tá bom. Mas o que é que nós queremos? Nós queremos ver que Jesus, antes da igreja se desviar, ele teceu para ela uma série de quê, meus amados irmãos? De elogios. Agora veja a graça. Veja a graça de Deus. Ela sai do jardim, ela vai perambular e depois ela volta. E quando ela volta, os mesmos elogios que ele deu no passado, ele volta a dar. Veja o capítulo 6. Isso aí foi no capítulo 4. Agora vamos para o capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Quando ela volta. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que pastam em Gileade. Você está vendo que ele está dizendo a mesma coisa que ele disse antes? Prossiga. Os teus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos e não há estéril entre elas. Prossiga. Como um pedaço de romã, assim são as tuas faces entre as tuas tranças. Mas, irmãos amados, que Cristo é esse? Antes da igreja se desviar, ele tece uma série de elogios. A igreja faz a besteira dela, sai do jardim, vai para a rua, apanha, perde o manto, perde tudo. Depois volta toda, como nós dizíamos quando era criança, descatembada. Chega sem manto, chega rasgada, chega sem a graça, chega sem os dons, chega sem alegria, chega sem nada, e ele olha para ela e diz: tu és como Tirza, tu és como Jerusalém. E os mesmos elogios que ele teceu antes, ele tece depois que ela volta. Isso fala da graça. Isso aqui é graça. É a graça de Deus. Porque se fosse com um homem, seria diferente. Seria ou não seria? Iria tecer os mesmos elogios. Se fosse um homem, iria tecer o mesmo elogio? Não. Ia dar uma surra boa. Ia dar um esbrega, como nós dizíamos. Ia dar um chega para lá. Mas isso fala da graça de Jesus, irmãos. Quando a igreja se volta para ele, quando ou a igreja coletiva, ou o crente individual, quando se volta para ele, Jesus renova, Jesus dá os mesmos dons, Jesus dá a glória, a mesma glória que a igreja tinha antes, Jesus devolve. É isso que Cantares está ensinando. Os mesmos elogios que ele teceu antes, ele tece agora. O mesmo carinho que ele tinha antes, ele tem agora.
Isso no sentido coletivo e no sentido individual. Quem sabe nesta noite tem alguém aqui ouvindo em casa. Quem sabe muito longe daqui de Maceió, tem alguém que deixou o jardim e saiu perambulando e perdeu o manto e levou uma surra e perdeu os dons e perdeu a graça e perdeu o talento. Mas eu quero dizer a você pela Bíblia que se você voltar para o jardim, o noivo, ele vai te receber com o mesmo carinho que ele tinha por você antes. É isso que Cantares está revelando. Glória a Deus. Glória a Deus. Nem tudo está perdido, igreja. Nem no sentido individual e nem no sentido coletivo. Não está perdido não. Jesus, ele pode fazer essa coisa maravilhosa. Ele pode nos dar essa graça. Agora vamos para o Novo Testamento. O que eu acho lindo é o casamento do Antigo Testamento com o Novo. A perfeição, a harmonia, a simetria. Louvado seja, não há contradição. Existem pessoas que estão apostatando da fé e desprezando o Antigo Testamento. Não, mas isso aí não está no Evangelho. Quem foi que disse a você que não está no Evangelho? O Antigo Testamento é o mesmo Evangelho. A diferença é que o Antigo Testamento é o Evangelho em símbolos, é o Evangelho em tipos, é o Evangelho em figuras, é o Evangelho em alegorias. E o Novo Testamento é em realidade. É a única diferença. Jesus disse: examinais as Escrituras. E quando Jesus disse isso, não tinha um versículo do Novo Testamento escrito. Ele estava se referindo ao Antigo. Porque quando ele disse essas palavras, não tinha nenhum versículo escrito. Ele disse: examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Cantares testifica de Jesus. Aleluia. Fala de Jesus, revela Jesus. Agora vamos ver o paralelo no Novo Testamento. Vamos ver o paralelo. Quando Jesus morreu, quando Jesus foi preso, o que foi que seus discípulos fizeram quando Jesus foi preso no Jardim das Oliveiras? O que foi que aconteceu, irmão? Me ajudem. Fugiram, correram, abandonaram. Pedro disse que não conhecia. Judas vendeu. Só quem ficou ao pé da cruz foi João. Foi assim ou não foi? O discípulo amado. Os outros correram todos. Ninguém defendeu o mestre. Quando Jesus ressuscita, Jesus vai para o jardim. Que o lugar de Jesus, não adianta você procurar Jesus fora do jardim. Ele volta para a congregação. Aleluia! Aleluia! Jesus volta para a igreja. Jesus volta para a congregação e encontra com eles ali. Vamos ver isso em São João, capítulo 20. Glória a Deus. São João, capítulo 20, versículo de número 19. Glória a Deus. São João 20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. É por isso que a igreja se reúne dia de domingo. É por causa disso. Glória a Deus. E cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus aparece ressuscitado no meio dos discípulos e diz o quê? Que é que Jesus chega? Quando ele chega dizendo o quê? Você sabe o que quer dizer paz em hebraico? Shalom em hebraico. Irene em grego, shalom em hebraico. Shalom em hebraico quer dizer desejar. Quando você diz shalom, você está desejando tudo de bom. Quando você diz em hebraico shalom,
Lá em Israel, ninguém diz bom dia, boa tarde, nem boa noite. Lá, ninguém diz nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Lá em Israel, quando as pessoas se encontram, elas dizem umas às outras, shalom. Porque quando você diz shalom para alguém, você está invocando todas as bênçãos de Deus para aquela pessoa. Aleluia! Aleluia! Eu acho lindo Jesus, porque Jesus não é ranzinza. Jesus não sofre dos nervos. Jesus não precisa tomar calmante. Ele sempre é alegre, sorridente e sempre transmite paz e alegria no lugar onde chega. Ele disse shalom. Hein? Sim? Shalom significa harmonia, paz, harmonia, integridade, prosperidade, bem-estar e tranquilidade. Tá pouco ou quer mais? Lê de novo o que significa shalom em hebraico. Shalom em hebraico significa paz, harmonia, integridade, prosperidade, bem-estar e tranquilidade. Somente isso. Quando Jesus chega, Jesus diz shalom. Aleluia! Jesus poderia ter dado uma lição de moral neles. Vocês não valem nada, vocês são os traidores, vocês me deixaram na mão. Se você, seu Pedro, bom de ter, glória a Jesus. Logo o Pedro está aqui hoje, glória a Deus. Mas Jesus não disse nada disso. Jesus disse shalom. 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 Quem dá glória para este Cristo é o Cristo do Cantares, é o mesmo Cristo de Cantares. Aleluia! Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmão? E aquela presença de Jesus trouxe o quê? Versículo 20. Jesus chegou tão maravilhoso, tão gentil, tão glorioso, que foi que provocou ali a presença de Jesus. Leia. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Aqueles discípulos ruins, aqueles discípulos ingratos, aqueles discípulos que não valiam nada, quando Jesus chega, dá um shalom para eles, dá um sorriso para eles e provoca alegria. A mesma coisa que o noivo de Cantares fez com a noiva que desviou-se. Não repreendeu, não, na linguagem nordestina, não deu um gato. Na linguagem nordestina, shalom, shalom. Não lançou em rosto, do mesmo jeito de Cantares de Salomão. Amém? E ainda deu um dom precioso a eles. Versículo de número 22. E 21 e 22. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Se eu fosse você, eu dava uma glória para este Jesus. Isso é um Cristo digno de ser admirado. Isso é um Cristo maravilhoso. Perdoou a falha, não lançou a falha em rosto, e ainda deu o shalom, e acima do shalom ainda fez: recebam o Espírito Santo.
Recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Eu creio que Jesus vai fazer isto com a igreja antes do arrebatamento. Essa igreja, eu não estou me referindo à nossa igreja aqui, eu estou me referindo à igreja no mundo. Essa igreja apática, essa igreja fria, essa igreja indiferente, essa igreja que não quer nada com Deus, mas Jesus vai aparecer no meio dela, Jesus vai soprar sobre ela, Jesus vai dar o shalom para ela e vai derramar o Espírito Santo sobre ela, apesar dos pesares. Dá para dizer amém? Dá para dizer aleluia? Porque a igreja para Jesus é preciosa, mesmo com as falhas, mesmo com a frieza, mesmo com a indiferença da igreja, mesmo com a cabeça dura da igreja, mas a igreja para Jesus é preciosa. Ele diz: as colinas poderão ir-se, as montanhas abalar-se, mas o meu amor por ti não se acabará. Ele vai soprar, ele vai derramar o Espírito Santo, apesar dos pesares. Receba esta palavra. Apesar de tu teres andado perambulando, apesar de tu teres apanhado dos guardas, apesar de tu teres perdido o manto, mas quando tu te chegares a Ele, Ele não vai falar de nada disso. Ele vai: receba meu Espírito, receba meu Espírito, receba meu Espírito, receba meu Espírito. Você está vendo que o Antigo Testamento casa direitinho com o Novo? Não há contradição. É a palavra inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse. Agora vamos um outro exemplo, a Pedro. Pedro foi o pior de todos, não foi? Judas foi embora, Judas morreu. Pedro negou. Os outros só correram, mas Pedro ainda fez mais feio. Pedro negou. Glória a Deus. Mas, irmão, Jesus não abre mão de você. Interessante que quando Jesus ressuscitou, vamos ver, olha que Cristo maravilhoso é esse, irmão. É por isso que a gente precisa dar muita glória a esse Cristo. Vamos ver, não está no script, Evangelho de São Marcos, por favor. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, glória a Deus. São Marcos 16, e o versículo de número 6, de número 7, quando o anjo, não vamos ler do 5, glória a Deus, 5 a 7. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis. Buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Dizei aos seus discípulos e a quem? Porque o anjo, Jesus deixou o recado com o anjo. Jesus ressuscitou, saiu do túmulo, o anjo veio, Jesus disse: olha, eles vão chegar aqui. Você diga para todo mundo, diga às mulheres que chegarem aqui, que vão me encontrar na Galileia. Agora, anjo, não esqueça de dizer que elas lembrem a Pedro que eu também quero ele lá na Galileia. Eu acho bonito aquele hino. Ele não desiste de você. Não tem esse hino? Por que Jesus citou o nome de Pedro, não citou o nome dos outros? Porque quem era o mais traumatizado daquele grupo? Quem estava mais achando que não prestava para nada? Quem? Quem estava achando que não prestava mais para nada? Pedro. Se Jesus não tivesse citado o nome de Pedro, Pedro não teria ido.
Porque ele talvez dissesse: eu não presto mais, eu não sirvo mais. Mas Jesus hoje marcou um encontro com você também. Vai vir muito Pedro machucado, muito Pedro atrapalhado. Jesus está mandando um recado para você: venha, porque eu ainda tenho uma obra grande na sua vida, eu ainda tenho um trabalho grande na sua vida, eu ainda tenho o que fazer na sua vida. Diga a Pedro. E Pedro vai para Galiléia. Ele vai para Galiléia. Quando ele chega lá, ele vai pescar. Vai pescar. Chama mais outros companheiros, mais 6. Vamos pescar. E ele: nós vamos contigo. E o Pedro triste, o Pedro desanimado. Eu acho que eu não presto mais para nada. Mas Pedro, ele falou no seu nome. Ele falou: mas eu estou desconfiado que eu não presto mais. Eu aprontei demais. Eu disse que não conhecia. Aleluia. Irmãos, dizem, a tradição, parece-me que é Eusébio de Cesareia, ele diz que Pedro, toda vez que falava no nome de Jesus, ele chorava. A tradição histórica da igreja diz que toda vez que Pedro ia pregar e falava no nome de Jesus, as lágrimas desciam dos olhos. Ele lembrando de quão bondoso, de quão maravilhoso é Jesus. Aleluia, aleluia. Glória, aleluia, glória. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus chega na beira da praia, o dia amanhecendo, e Jesus grita: filhos. Olha, chama de quê, irmãos? Né? Tu és como Tirza, tu és como Jerusalém, tu és formosa. Filhos, tu que pensa que não é mais filho, Jesus está te chamando filho. Grande é. Tu que pensas que não és mais nada, Ele está te chamando de filho. Filhos, tendes alguma coisa que comer? E eles dizem: nada, passamos a noite e não pescamos nada. 200 metros de distância, glória a Deus, a 100 metros, 200 côvados, 100 metros de distância, Jesus dá um grito: lança da banda direita. O negócio de Jesus é sempre com a direita, glória a Deus. Aí eles lançam a rede. Quando puxa a rede, 153 grandes peixes. Aleluia. Aleluia. Os peixes saltando, saltando. Aí Pedro lembra que no começo da chamada dele, Jesus havia feito o mesmo milagre. Aí Pedro diz: é o Senhor. É Ele. Só pode ser Ele. Só pode ser Ele. Só pode ser Ele. Só pode ser Ele. Só pode ser. Só pode ser. Glória a Deus. É Ele. Pedro estava só de calção, aleluia. Aí vestiu a túnica, glória a Deus, meteu-se na água e saiu nadando. Porque tem uma chama. Mesmo quando você saiu pela cidade, mas fica uma chama acesa. Pedro não esperou nem o barco chegar na praia. Ele disse: não dá para esperar. Não dá, não dá. Eu vou mergulhar, e eu vou sair nadando. Quem quer sair nadando? Quem quer sair nadando ao encontro de Jesus? Quem quer? Dá 3 glória a Deus. Um para o Pai, outro para o Filho, outro para o Espírito Santo. Vai nadando, vai nadando. Não espera não. O mestre está na beira da praia te esperando. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando chega na beira da praia,
Jesus já se antecipou e já tinha fogo aceso em cima de uma pedra. E eu já fui 3 vezes nessa pedra, lá em Tiberíades, na beira do mar da Galileia. É impossível ali não chorar. Tem uma capela e a pedra está dentro da capela, que segundo a tradição dos primeiros cristãos, foi naquela pedra que Jesus fez o fogo e assou os peixes. Aleluia, glória a Deus. Quando eles chegam já tem fogo e já tem peixe. Já tem fogo aí, Jesus já está acendendo fogo. Jesus já está acendendo fogo lá na galeria. Parece que não tem fogo na galeria. Eu não sei se já tem fogo aqui, porque foi Jesus quem acendeu o fogo. Bendito seja, exaltado seja o seu santo e glorioso nome. Quando Pedro viu a fogueira acesa, a consciência de Pedro, meu Deus, foi na beira de uma fogueira que eu neguei. Ele pensava que ia levar uma repreensão. Ele pensava que ia levar um rela, como nós dizemos aqui no Nordeste. Jesus sentado. Toma, Pedro. Mesmo jeitinho de cantares. Toma, Pedro. Toma, João. Toma, Tiago. Comem aí, comem. Eu não vim para matar vocês, eu vim para dar vida. Glória a Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não vim matar, eu vim alimentar, eu vim sustentar, eu vim cuidar de vocês. Eu não vim matar vocês, eu vim cuidar de vocês. Aí Jesus olha para Pedro, interessante. Jesus não dá nenhuma repreensão a Pedro, do mesmo jeito de cantares. Jesus diz: Simão, vem cá. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Agapô. Na nossa Bíblia diz amas, mas no grego não é assim. No grego Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Agapô. Aí Pedro responde: Senhor, phileo. Phileo é um amor imperfeito. Agapô é o amor perfeito. Na nossa Bíblia diz a mesma palavra, mas tem uma Bíblia King James que diz diferente. Jesus pergunta: agapô? Ele responde: phileo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Com um amor imperfeito. Aí Jesus diz: Pedro, agapô, tu me amas? Quer dizer amor perfeito. Pedro responde: Senhor, phileo. Eu não te amo com amor perfeito. Ele lembrando que não tinha amado. Ele não diz agapô, ele diz phileo, que é amor imperfeito. Aí pela terceira vez Jesus não diz mais agapô. Jesus diz: Pedro, phileo. Ele diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que é phileo mesmo. Eu não posso dizer mais do que isso. É um amor imperfeito, Jesus. Jesus diz: eu aceito a si mesmo. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Eu ainda vou te dar o episcopado. Eu ainda vou te dar o primado. Eu ainda vou te dar o pastorado do pastoreio. Glória a Deus. Glória. Glória, glória, glória. Quem crê que ainda vai acontecer isso com a igreja? Quem crê? Quem crê neste Jesus que a Bíblia revela, fica de pé e dá um glória para Deus mais forte que você já deu em toda a sua vida. Não vai embora sem a bênção apostólica. Aleluia. Vou contar uma história que eu já contei, mas nem todos sabem. Olha que Cristo é esse. É rapidozinho. Numa cidadezinha do interior da Europa, uma mulher apareceu dizendo que Deus falava com ela. Uma mulher, Deus fala com a dona fulana todo dia. Deus desce e fala com ela e diz coisas para ela. O reverendo da região
Ele foi, disse, que conversa é essa? Eu sou o reverendo e Deus não fala comigo e fala com essa mulher que não é teóloga, que não é nada. Eu vou lá na casa dela para repreendê-la. Chegou lá e disse, Dona Maria, me diga uma coisa, é verdade que Deus fala com a senhora? Ela disse, fala, Deus vem e fala comigo. Ele disse, pois eu só creio que Deus fala com a senhora se a senhora perguntar para ele um pecado que eu cometi quando eu era jovem, um pecado gravíssimo que eu cometi quando eu era jovem. E ninguém sabe. Eu só creio que ele fala com a senhora se ele revelar para a senhora este pecado que eu cometi na minha juventude. Pecado gravíssimo. Ela disse, vem amanhã. No outro dia o reverendo voltou. E ela disse, boa tarde, reverendo. Ele disse, boa tarde. O reverendo disse, Deus falou com a senhora? Ela disse, falou. Aí ele disse, se ele revelou o meu pecado, de quando eu era jovem, que ninguém sabe, só quem sabe sou eu e Deus. Ela disse, ele me disse que não lembra mais do seu pecado. Porque ele me disse que o Senhor confessou e deixou. E ele disse que quando confessa e deixa, ele lança no mar do esquecimento. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Não existe um amor tão grande assim, ele não desiste de você. Não existe amor tão grande assim, ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece. Quantas vezes tentando acertar, mas a tristeza te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Cante! Compreende o seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim, ele não desiste. Formosa és, tu pareces com Tirsa, linda como Jerusalém, aprazível como Jerusalém. Quem está sentindo Jesus olhando para você e dizendo estas palavras, glorifica Ele, igreja. Ele quer uma igreja fervorosa, Ele quer uma igreja que o adore. Esse Cristo que nós conhecemos, Ele é digno de ser adorado, de ser glorificado. Tem alguém para Ele esta noite? Levante a mão. Alguém que está precisando de uma reconciliação, alguém que está precisando de um reencontro, alguém que está precisando de algum renovo na vida. Glória a Deus, vem à frente agora em nome de Jesus. Ele não desiste de você.
Tem alguém nesta noite? Tem alguém nesta noite? Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Pastor Eleazar. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar nesta noite pela revelação da tua santa e majestosa palavra. Te louvamos pelo teu grande amor para conosco. Te louvamos, Senhor, porque entendemos o quanto o Senhor nos ama. Nos ajude, Senhor, a permanecer na tua presença, fazendo a tua vontade e cumprindo o teu querer. Oh, querido Deus e eterno Pai, eu te louvo, eu te adoro na beleza da tua santidade. E neste momento, Senhor, te agradecemos pela tua majestosa palavra. Continua abençoando o nosso pastor, o ministério desta igreja, toda a igreja, a Assembleia de Deus no estado de Alagoas. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos guardando em nome de Jesus. Amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará tua entrada e tua saída. Desde agora e para sempre. E a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem: Amém. Eu quero pedir desculpas aos irmãos.